Cristina, eu quero começar dizendo que eu aprendi com você e fiz o jornalismo investigativo. Eu pesquisei hoje com relação a esse tema. Primeiro tópico que eu quero colocar é que o ministro Alexandre de Moraes ainda está utilizando o modelo do sistema inquisitório que existia no passado, onde a função do acusador de julgar e defender era feita pela mesma pessoa. Hoje, o sistema é acusatório e as funções ficam muito bem definidas. Quer dizer, um acusa, um julga e o outro defende. Então, isso já mostra, mais uma vez, que o ministro está descumprindo com a função para o qual ele foi convocado. Então, no caso dessa situação, Alexandre de Moraes, o que é que aconteceu? Eu peguei um trecho aqui para ilustrar esta minha opinião, um trecho desse documento, que fala o seguinte, entre aspas, no caso concreto, o eminente ministro relator, data vênia, com a devida licença, acabou por violar o sistema processual acusatório na medida que decretou diligências investigativas e compartilhou provas de ofício sem prévio requerimento do titular da ação penal pública e até mesmo da autoridade policial que reputou concluída a investigação, além de não apreciar a promoção de arquivamento do Procurador-Geral da República, escreveu a vice-procuradora-geral. Então, veja só, o ministro Alexandre de Moraes, ele está meio que se colocando numa situação que eu quero que o brasileiro entenda o seguinte, o povo brasileiro não tem nada contra o STF. O povo brasileiro quer que a Suprema Corte exista e o povo brasileiro quer que a Suprema Corte cumpra com a função para o qual ela foi estabelecida. A função da Suprema Corte, a função dos ministros é, dois pontos, fazer com que a Constituição Federal seja cumprida. Ponto. Então, como o Canuto falou do ativismo político dos ministros, existem outras e outras coisas a serem debatidas, como até a não transparência dos gastos do STF. Né? Saiu a semana passada alguns relatórios, inclusive de gastos exorbitantes, via uma viagem de R$200 mil para a Colômbia, despesas gastas, e o próprio STF proíbe que esses números sejam colocados a público. Então, eu quero concluir nessa linha de raciocínio aqui dizendo o seguinte, a excessiva, constante e irresponsável atitude de alguns ministros do STF no descumprimento da sua função vai de encontro que sua atitude, além de ser imoral, é ilegal, que são os dois princípios básicos da atividade pública. Então, eu não sou advogado, Cristina, eu tentei fazer uma pesquisa hoje, tive até a ajuda da minha mulher, que me ajudou bastante nisso aqui, mas eu queria que as pessoas entendessem que não é uma briga pessoal da Procuradoria-Geral da República com o ministro Alexandre de Moraes. O que está acontecendo é que, dois pontos, está sendo cobrada que a função seja exercida e que as penalidades feitas pelos ministros do STF que estão deixando de cumprir com sua função sejam cobradas. Porque o que a gente vê hoje, um Senado que não faz a função dele, né? Haja vista que já teve uma solicitação do Caio Coppola com 3,5 milhões de assinatura para o impeachment do ministro Alexandre de Moraes e não saiu do canto. Então, o STF, alguns ministros fazem o que querem, da maneira que querem, quando e onde querem. E o povo brasileiro fica olhando e dizendo assim, se trouxer um cara do outro país para o Brasil agora, vai dizer quem é que manda no país, Alexandre de Moraes ou o presidente Jair Messias Bolsonaro? Isso é uma democracia ou é um sistema ditatorial? Então, eu quero encerrar minha participação aqui, já visto que eu não sou ministro, eu gostaria que a nossa nobre colega aí que tem conhecimento maior entrasse a mais adentro dessa questão, dizendo o seguinte, que a investigação a conclusão das investigações cabe ao Ministério Público e não ao ministro Alexandre de Moraes, que nessa hora ele foi delegado, ele foi agente, ele foi tudo, e não é assim, ministro. O senhor tem que cumprir com a sua função, quer fazer com que a Constituição seja cumprida, e não que o senhor a interprete ao seu bel prazer e da forma que o senhor quer. E só para concluir, Cristina, minha fase é a seguinte, na hora que o senhor mandou prender o deputado federal, que tinha foro privilegiado, por ameaçar o senhor, que estava afim de dar umas porradas no senhor,
Por que o senhor não mandou prender todos aqueles que dizem que têm vontade, todos aqueles artistas globais, aqueles midiáticos, que dizem que têm vontade de matar o presidente, ou aquele professor da USP que disse numa palestra que está hoje na internet, a prova existe hoje, o fato é constante e presente, que todo de direita merecia um bom paredão, um bom fuzil e uma boa cova. Ministro, me responda, por favor.